Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem? Quem é que entrou? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo? Hoje nós temos uma reflexão muito interessante, né? Porque eu acho que eu vou dar uma abordagem diferente. Não vai ser uma surpresa, porque se vocês já viram a minha chamada, vocês sabem qual vai ser a interpretação que eu vou fazer. Entrou mais alguém? Quem entrou? Oi, Tânia, boa noite, paz e bem. Mozinho, boa noite, paz e bem. Então, hoje nós vamos fazer, né, uma reflexão, assim, diferente, né? Amanhã vai ser um dia bastante enrolado, né, porque amanhã eu vou para cadeia, né? De vez em quando eu falo isso, as pessoas tomam um susto. Vai pra cadeia? Eu vou pra cadeia. Né? Aliás, essa semana vai ser uma semana bastante agitada. Né? Muitas atividades, muitas coisas para fazer. Mas vamos lá. Essa semana tem... Deixa eu ver. Sábado eu vou para cadeia, domingo tem celebração da palavra, segunda tem missa, terça tem curso de batismo, quarta, quinta tem plantão, sexta é um dia normal. Sábado eu acho que tem um negócio na catedral que eu vou ter que participar. Acho que é só isso. Só essa porqueira de coisa. Mas tudo bem. Aí entrou mais alguém. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Fora as atividades de trabalho, né? Segunda-feira, por exemplo, tem uma reunião com o Ministério da Saúde. Terça-feira tem um trabalho normal. Quarta-feira tem outra reunião complicada. Quinta-feira tem plantão. Só coisa simples. Aliás, acabei de me lembrar que eu vou ter que trocar o horário da academia na terça-feira, porque eu tenho curso de batismo para dar. Só na confusão, mas tudo bem. Mas está quase na hora da gente começar a reflexão, né, e a gente vai ver como é que a gente pode ler uma leitura habitual, mas com uma coisa a mais, uma coisa diferente. Né? E a gente vai fazer uma reflexão. Essa reflexão não deve ser longa, tá? Fiquem tranquilos, hoje eu não devo me estender. Mas no 18º domingo do tempo comum, o bicho vai pegar. Até porque eu vou falar da famosa pedaço do Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas isso é outra história, porque está na hora de começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse:
Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem conhecida, inclusive essa história não acaba bem, né? A gente sabe que essa história vai dar ruim, mas eu acho que aqui tem uma reflexão que é muito interessante. Por que eu digo que essa reflexão é muito interessante? Porque quando você começa a se tornar... Ô, Lena, boa noite, paz e bem. Entrou outra pessoa aqui também, o Tadeu, né? Tadeu sou eu, 3. Tadeu sou eu, 3. Boa noite, paz e bem. Bom, quando você começa a ler a Bíblia com um pouquinho mais de cuidado, você começa a ler a Bíblia assim... Deixa eu entender o que eu estou lendo. Começa a dar ruim, sabe, pessoal? Porque algumas coisas começam a ser, assim, situações que cutucam a vida da gente, né? Então, vou dar um exemplo. A gente vai lendo a Bíblia, e à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo que existe um tipo de personagem muito importante, que é o profeta. E o profeta bíblico nada tem a ver com o profeta fantasioso que as pessoas gostam de trabalhar. E eu, inclusive, me perturbo muito com isso. Porque quando eu falo em profeta, o pessoal pensa em Nostradamus, ou pensa no outro profeta lá que tem profecia, que adivinha o futuro e não sei o quê. E esse negócio de profeta que adivinha o futuro não só é uma besteira, como isso serve, na verdade, para diminuir o papel dos profetas que estão na Bíblia. Ou seja, se eu acho que a grande função do profeta é adivinhar o futuro, meio que fica uma coisa assim, sem graça, né? O povo até diz o futuro a Deus pertence. Mas eu diria um pouco mais. Para que eu quero saber o futuro? Eu me lembro até de uma música que a gente cantava quando era adolescente. O futuro é uma astronave que não podemos pilotar. E por aí vai, eu não vou continuar cantando, podem ficar tranquilos. Ou seja, qual é o nosso interesse em adivinhar o futuro? Oi, Claudinha, boa noite, paz e bem. O que a gente ganha com isso? Nada. Nenhuma pessoa que é realmente seguidora de Jesus está preocupado em saber o futuro. Essa pessoa não está preocupada em saber o futuro. Eu ainda digo mais. Eu acredito que a maior parte das pessoas religiosas não estão preocupadas com o futuro. Eu ainda digo mais, acredito que boa parte dos ateus também não estão preocupados com o futuro. Porque, na verdade, é uma coisa que, se for do jeito A ou for do jeito B, eu não tenho controle, então deixa para lá.
Ah, Bernardo, mas o fulano disse que eu posso planejar o futuro. Não. Você pode pensar uma conduta para, quem sabe, se tudo der certo, você conseguir determinada coisa. Mas qualquer um que planeja, realmente planeja, sabe que vira e mexe, dá ruim, acontece alguma coisa que está fora do seu plano. E por mais que você tente organizar, você nunca vai ter acesso ao futuro. Por isso que eu digo que achar que um profeta é aquele que adivinha o futuro é diminuir o papel do profeta. Bernardo, mas então, qual é o papel do profeta? Quando eu comecei a caminhada da live, eu falava que tinha 3 funções. E essas 3 funções eram mostrar o que está errado, ensinar o que está certo e nos chamar para ir do errado para o certo. Hoje em dia eu simplifiquei tudo. Porque eu acho que quanto mais simples, melhor. Porque é mais fácil da gente guardar. E quanto mais fácil for de guardar, mais fácil é da gente buscar vivenciar aquela realidade. Então, o profeta faz duas coisas. Denuncia o mundo e anuncia o reino. Como é, Bernardo? Exatamente. Vamos aqui pegar o pensamento de João, que o mundo é tudo que está contrário ao plano de salvação. Então ele denuncia o que é mundo. E ele anuncia o que é o reino. Ele nos mostra o que é o reino dos céus. Ele nos mostra o que o Filho do Homem propõe para a nossa vida. Bernardo, e ele não nos chama para sair do que é errado e ir para o certo? Isso é desnecessário. Porque se você entende a denúncia, entende o que é o reino, você vai buscar o reino. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa. Sabe, a gente tem que parar com essa visão que só são justos, só são bons, só são honestos aqueles que temem a Deus. Não. Muito pelo contrário. Alguns que são ateus são bons, são justos, são honestos. Alguns que são religiosos são maus, são injustos ou desonestos. O que torna a pessoa boa, justa e honesta é a pessoa. São os valores dessa pessoa. E não se ela é ou não é religiosa. Mas aqui a gente vê uma nota da profecia que é muito interessante. Aqui observem que eu saí do profeta para a profecia. Porque a profecia é um compromisso de nós que acreditamos em Jesus. Você ser bom é um compromisso de todo ser humano. Você ser justo é um compromisso de todo ser humano. Você ser honesto é um compromisso de todo ser humano. Mas a profecia é um compromisso das pessoas que seguem Jesus. Se você acredita que Jesus é Deus, não me interessa qual a sua religião, você se compromete com a profecia. Eu digo, inclusive, que dependendo da sua crença, mesmo que você não acredite que Jesus é Deus, você pode, sei lá, ter um pessoal esotérico que acha que Jesus é um grande mestre,
que ele tem conhecimentos cósmicos avançados. Se bobear, você está comprometido com a profecia. Porque a profecia é a marca dos que seguem Jesus. Porque o próprio Jesus falou aos seus apóstolos e falou aos seus discípulos: anuncie, o reino de Deus está próximo de vós. Anunciar o reino é um compromisso daqueles que seguem Jesus. Inclusive, se eu não me engano, no próprio Evangelho de Mateus, ele fala: se vocês forem bem atendidos, fiquem na casa, abençoem as pessoas, curem os doentes, expulsem os demônios e anunciem que o reino de Deus está próximo de vós. Se vocês forem mal recebidos, batam a poeira dos pés de vocês e digam: nem a poeira dos pés de vocês queremos levar, mas o reino de Deus está próximo de vós. O anúncio do reino é um compromisso de todos que seguem Jesus. E não existe um anúncio do reino pleno se você não denuncia o mundo. Se você não denuncia aquilo que é contrário ao plano de salvação. Então, por exemplo, toda a forma de preconceito está errada. O racismo está errado, a intolerância religiosa está errada, o machismo está errado, a LGBTfobia está errada, a aporofobia está errada, a xenofobia está errada. Por que, Bernardo? Por que você fala isso? Já está gritando o Zezinho tradicionalista ali. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e segundo a sua semelhança, como está no Gênesis. E se somos criados à imagem e semelhança de Deus, diz respeitar a dignidade de qualquer pessoa, é ir contra o plano de salvação. A vida humana é sagrada e ir contra a vida está errado. Por pior que seja a pessoa, não há justificativa para agir contra a vida dessa pessoa. Portanto, aqueles que dizem bandido bom é bandido morto, está indo contra o plano de salvação. Isso é claro. E nós devemos dar e produzir justiça social, dando a todas as pessoas a qualidade de vida que elas precisam, não é a que elas merecem, não é a que você pode dar, mas é aquelas que elas precisam. Isso é um absurdo, comunista! Já está gritando o Huguinho Inquisidor aqui. Não, o meu Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Sabe? Se você começa a realmente entender o que Jesus lhe ensinou, o que Jesus pregou para você, é impossível você não vivenciar a fé de uma forma clara e denunciar as coisas do mundo. E aí é que eu acho que tem uma mensagem à parte, que talvez as pessoas não tenham entendido. A profecia mesmo, ela brota das periferias do mundo. A profecia nasce, seja da periferia social, ou seja, dos locais onde o bem-estar social onde não está presente, onde o bem comum falta, onde há pessoas que querem trabalhar na terra, mas não tem terra para trabalhar, porque pessoas absorveram quantidades obscenas de terra sem motivo, sem uso para essa terra. E quero lembrar aqui que se você é católico como eu, você sabe que a propriedade privada tem de ter função social, ou então ela é iníqua. E não sou eu que falo isso. É a doutrina social da igreja.
Se você vive numa periferia, se você está diante de uma periferia social, como uma pessoa desprovida de casa que vive na rua, você sabe que não é lícito aquilo, que aquilo está errado. Se você vê uma pessoa numa fila de hospital precisando ser atendida e não consegue, você vê que aquilo está errado. Pode ser uma periferia existencial, uma criança muito nova que não tem creche, um órfão, uma pessoa muito velha que precisa de assistência, uma pessoa com a doença que é a dependência química. Também são dependências, também são periferias. E é da vivência nossa com a periferia que brota a profecia. E foi isso que aconteceu nesse evangelho. Observe, Jesus vai à cidade dele. Quantos já haviam feito pregações na sinagoga? Sabe, pessoal, fazer pregação na sinagoga era uma coisa comum. Inclusive era comum às vezes que houvessem, vamos dizer, tipo rabinos itinerantes que iam de sinagoga em sinagoga e faziam pregações. Alguns homens mais bem instruídos na comunidade faziam pregações. A pregação não era própria de um sacerdote. Tá? Então não havia nada demais ali. Se Jesus fosse o filho do prefeito da cidade, se Jesus fosse o filho de um comerciante rico e chegasse lá falando o que ele falou, provavelmente ninguém estranharia. Mas Jesus vem na sua cidade, que era uma cidade na periferia, quando ele vai falar com os grandes fariseus, eles reclamam disso. Eles acham que aquilo é estranho, porque ele tem uma sabedoria, um conhecimento novo. Mas em Nazaré, onde as pessoas não tinham tanta formação, qualquer homem de bom padrão, homem de dinheiro, que tivesse tido acesso à informação e falasse o que ele falou, as pessoas iam achar normal. Mas pintou preconceito. Olha aí, ó. Olha a periferia social surgindo na área, galera. Pintou o preconceito. Como é que esse filho de carpinteiro sabe falar essas coisas? É um garoto que não estudou nada. Nem na escola de sabá que ele foi direito. Como é que ele sabe isso aí tudo, hein? Observem, a frase aqui não é uma frase de um assombro, de um espantar saudável. A frase aqui não é que maravilha, olha, ele sabe muito, ele tem uma sabedoria, ele não tem informação e mesmo assim ele está nos ensinando uma coisa nova, que coisa genial. Sabe, eu sou professor, eu dou aula a muitas pessoas e às vezes eu vejo um aluno meu fazendo uma apresentação e eu vejo ele fazendo a apresentação e eu falo assim, caramba, de onde vem tudo isso? Pois eu falo com orgulho, eu fico feliz porque eu estou vendo que a pessoa cresceu, foi muito além do que eu pensava. Que alegria na vida da gente. Mas não foi isso que se viu aqui. O que se viu aqui foi uma atitude de preconceito. Como é que esse pobre, esse filho de carpinteiro, consegue saber essas coisas? Isso aí não está certo.
Sabe, é como para você ter alguma posição, você tivesse que ser rico, ter estudo. Para como se você não merecesse aquilo porque você vem de uma origem humilde. E aí Jesus se vê diante de uma situação difícil. Ele pode tentar explicar, mas ele vai além. Ele anuncia. Ele denuncia o mal. Ele aproveita aquele momento para denunciar o mundo. E um pouco depois, ele anuncia o reino. Essa é a função de um profeta. É por isso que eu digo que a profecia surge das periferias. Porque na hora que nós estamos nas periferias, que nós encontramos aquilo que precisa ser denunciado. E é a oportunidade que a gente tem de anunciar o reino. É por isso que eu sempre digo às pessoas que é necessário que nós conheçamos o que está além da nossa convivência normal. Porque se a gente não fizer isso, a gente nunca irá crescer. E o reino demorará a crescer. É por isso que Jesus diz que o reino dos céus é como fermento. Porque nós precisamos ser fermento na massa, nos misturar ao mundo para esbarrar com as periferias sociais e existenciais para de lá podermos fazer uma denúncia. Quando algumas pessoas falam para mim, Bernardo, você vai amanhã perder um tempão. Você vai ter que acordar mais cedo que o seu habitual, sábado. Vai chegar em casa cansado. Para quê? Para cuidar desses homens pobres, desses homens presos, desses homens pobres. Até porque o grosso de quem está preso é pobre, porque rico não fica preso em cadeia, né? Vamos combinar. Rico fica preso em apartamento de alto luxo, né? Vocês já viram o tamanho do apartamento onde o Collor está preso? Viram? Acho que é um apartamento, se eu não me engano, de mais de 300 metros quadrados de frente para o mar. Eita prisão, né? Coisa horrorosa. Então, aquelas pessoas pobres, pretas, presas. Pretas, Bernardo, é o grosso do que está preso é preto. E é pobre. Por que você vai lá, Bernardo? Porque é uma periferia. É de lá que eu vou ver a indignidade, o preconceito, a injustiça, a imoralidade. E é de lá que eu vou sair para, se Deus quiser, no domingo, poder anunciar o reino. E falar daquelas pessoas para as outras que estão lá. E que eu faça isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, outro domingo e por aí vai. Porque essa é a função. Não é à toa que Dom Helder Câmara falava para nós: não deixem jamais morrer a profecia na igreja. Amém? Vamos ver a hora? 8 horas. E olha que eu achei que eu ia falar pouco hoje, hein? 8 horas. Tá bom. Como vocês estão vendo, amanhã eu não sei de nada, não sei o que vou fazer, ainda estou totalmente perdido de horário. Tá? Vamos ver. Não prometo nada, mas eu prometo que me encontro com vocês às 19h30. Tá? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. Quem é que eu vou pedir para ajudar a gente hoje? Já sei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.